Tu tá com o áudio ligado, alguém mais tá com o áudio? Só porque senão eu pego o retorno aqui e não consigo responder para todo mundo. Mas ó, vamos lá. Galera, é o seguinte, sintonia ideal. É um assunto que eu recebo diariamente, essa pergunta sobre qual a sintonia ideal para o meu sistema. E eu entendo que esse tipo de pergunta surge porque é normal que à medida que a gente vai evoluindo o nosso aprendizado, a gente vai entender a importância de cada coisa dentro do sistema e como é que a gente pode buscar o melhor resultado a partir dessas informações que a gente tem recebido. E sintonia tem se falado muito nos últimos tempos, tá? Ó, vem chegando mais gente aí, né? Mas é o seguinte, ó, sintonia é um assunto que tem se falado muito, pelo menos nos últimos tempos. Eu tenho visto em alguns vídeos, acompanho muitos canais aí no YouTube do pessoal que também está contribuindo muito. Quero inclusive mandar um salve pro Isaac, pro Emerson, pro Bruno lá da Infinity, né, o Júnior, os meninos que estão fazendo um trabalho irado aí no YouTube, falando sobre som automotivo. Eu acompanho todos eles. Sempre que possível eu dou um comentário ali para os meninos também, porque todos estão de parabéns aí pelo que tem fazendo. E eu acho que tem gerado dentro do comentário, tanto da página dos meninos quanto da minha página aí, o papo da sintonia, né? Renan, onde é que é a sintonia ideal? E cara, é legal esse bate-papo, porque na verdade a sintonia, ela é um lance meio que, na verdade, não existe uma receita de bolo, que vai ser o nosso último assunto. E por que eu tô te falando isso, cara? Porque é muito normal que a gente queira aquela resposta exata, né? Tá, ainda, mas o que eu faço? Aonde eu coloco a sintonia do meu sistema? Cara, vocês vão ver que geralmente as minhas respostas são depende, porque áudio é subjetivo e no áudio tudo depende, certo, cara? Então não existe uma regra. E por que eu tô te falando isso? Porque a sintonia do teu sistema é onde você vai fazer o duto, de uma certa forma, contribuir com a resultante final. Por que isso? O duto, se você perceber, ele também modula uma massa de ar ali dentro, certo? Então eu tenho o meu falante, as perguntas sumiram daqui. Ah tá, voltaram. Mas, cara, eu juro que eu vou tentar ler, mas tem uma galera que tá comentando e aos poucos eu vou tentar responder. Mas é o seguinte, ó, o duto, se você perceber, cara, imagina que eu tenho um duto e tenho um falante. Quando o meu falante empurra, o meu duto ele tende a sugar, certo? E acontece isso ao contrário também, certo? Quando o meu falante puxa, o meu duto sopra e vice-versa. Então, se você parar para perceber, o duto ele tem um comportamento relativamente parecido com o do falante, com sentido contrário. Mas por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas tendem a dizer que no duto sai ar. Na verdade, não sai, ele modula, né? Então, se ele modula, ele encontra a massa de ar que está fora da caixa e ele comprime ela também e sai. Comprime e sai, exatamente como o alto-falante faz. Então, o duto, ele contribui com ganho para o sistema. Basicamente, como se a gente estivesse falando, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, sabe aqueles órgãos de tubo que vocês batem em cima e ele dá um som? O duto ele tem um comportamento muito parecido com aquele, que é um tubo ressonante, né? Um ressonador de Helms. Você bate e ele ressona. Tom. Então, essa ressonância do duto, ela vai agregar uma sonoridade no sistema. E quando eu estiver falando de sistema, caixa mais falante nesse momento. E aí é onde está o segredo do negócio. A sintonia do teu sistema não é exatamente onde está o ponto de ganho do teu duto, mas ela contribui. Então, o que acontece? Vamos supor que eu peguei a minha sintonia do meu sistema e coloquei em 60 Hz, certo? E dependendo de uma série de fatores em relação aos parâmetros do alto-falante, o volume da caixa acústica, essa sintonia ela vai dar uma contribuição do duto que pode ser acima dela, abaixo dela ou exatamente nela. Cara, deu um alerta vermelho aqui, não sei se a conexão... Diz que a conexão tá ruim, cara, não sei se... Vamos lá. Mas então, essa sintonia, ela vai dar o reforço do meu duto, né? Eu vou fazer com que esse meu duto entre em ressonância, ele vai contribuir para o meu ambiente. Então, dependendo dessa série de configurações, esse ganho ele pode estar um pouquinho acima, ele pode estar no duto e ele pode estar abaixo do duto. Geralmente, uma caixa de volume muito grande, esse ganho ele fica em cima da sintonia, um pouquinho abaixo. Caixa de volume pequeno, o ganho tende a ficar acima da sintonia. Agora, qual é a parte legal? A sintonia é onde eu tenho o menor deslocamento do cone do meu alto-falante.
Sendo assim, eu posso ajustar a sintonia aonde a minha música vai tender a exigir daquele falante em específico. Então vamos supor, estou usando um falante grave, que eu vou usar ele de 50, por exemplo, 180 Hz, tá? E a música que eu vou usar em maior quantidade, ou o ganho que eu quero dar no meu sistema, vamos supor que está ali perto dos 60 Hz, 65 Hz. Se eu sintonizar a minha caixa ali, o meu falante tende a ter um deslocamento menor. Sendo assim, eu vou ter menor dano mecânico nesse meu alto-falante, certo? Porque ele vai tender a se deslocar menos ali. Só que não quer dizer que necessariamente, porque eu coloquei a sintonia em 65 Hz, que é exatamente ali onde está o ganho do meu duto. Ela pode estar um pouquinho mais acima ou um pouquinho mais abaixo, dependendo do volume da caixa acústica. Como eu vejo aí muitas caixas acústicas com volume consideravelmente pequena, se eu começar a baixar demais essa sintonia, começar a colocar ela em frequência muito baixa, quer dizer que eu não vou trazer necessariamente o ganho do duto para lá. Eu vou começar a perder um pouco da energia do duto. Então ele vai tender a perder, de fato, energia. Se eu subir um pouco mais a sintonia, eu até posso engordar um pouco mais o ganho desse duto, só que em contrapartida eu perco frequências subsônicas. Tá fazendo sentido para ti? Então a sintonia eu posso posicionar onde eu quero o menor deslocamento do meu cone, mas não necessariamente é ali onde vai estar o ganho proposto pelo duto. É lá onde vai estar o menor deslocamento do cone do meu alto-falante, e se você jogar essa sintonia muito para cima, muito provavelmente você vai perder subgrave. Ficou claro para vocês aí, galera? Estão pegando a ideia? Cara, seguinte, ó. Eu sei, porque eu recebo algumas perguntas por e-mail, que porventura eu posso estar falando um linguajar muito técnico que algumas pessoas não estejam acompanhando, ou de repente um linguajar muito mediano para algumas outras pessoas. Mas é isso, pessoal, a gente vive em sociedade, tá, cara? Tem pessoas que vão acompanhar com muita firmeza tudo que eu tô falando, outras pessoas não vão conseguir acompanhar tanto, e eu quero ter um cuidado, porque se eu quero elevar o nível técnico do mercado, eu tenho que tentar falar o melhor nível possível, mas é óbvio, dentro do linguajar que vocês possam me entender, certo? Então eu vou tentar da maneira que eu posso fazer vocês conseguirem entender o conceito desse negócio todo, certo? Então, a sintonia não existe uma regra. Depende do que você ouve, certo? Depende do estilo de som que você está ouvindo. Por exemplo, aqui no sul do país, agora eu não ando mais tanto em evento, tá? Me corrija aí o pessoal que está aqui depois, mas nos eventos quando eu ia, era o tal do mala aberta, que o pessoal estava usando muito, em que ele crescia muito ali perto dos 63, 65 Hz. Então é óbvio que se a minha música tem muita energia lá naquele ponto, é interessante que o meu alto-falante não tenha um excesso de deslocamento mecânico para eu não ter danos. Então, se eu posicionar a sintonia ali próximo, eu vou fazer com que o deslocamento do meu cone seja menor e o meu dano também tende a ser menor, certo? É por isso que alguns projetos aqui no sul do país, o pessoal começou a colocar o que eles tinham chamado de ressonador na frente do duto. Na verdade, aquilo é um complemento do duto, você está aumentando o tamanho do duto, está baixando a sintonia, ela está jogando lá para perto desses 65 Hz, diminuindo o deslocamento do meu cone ali, aumentando o ganho proposto pelo duto, e por isso que esse negócio acaba falando melhor e eu melhoro o controle do meu cone. Certo? Visto que algum desses projetos a sintonia estava consideravelmente alta. Da mesma forma, por exemplo, a caixa capetinha usada no Nordeste para médio grave, a sintonia da grande maioria delas está em torno de 60, 70 Hz, porque elas usam um duto pequeno e comprido, o que faz baixar a sintonia, né? Duto pequeno e comprido faz baixar a sintonia. Só que ela recebe um high pass ali em torno de 160 a 200 Hz. Então, aonde o duto poderia estar contribuindo com energia, ele é cortado pelo filtro, ele é cortado pelo crossover. Então, ele não tem papel de ganho no meu sistema. O papel dele é apenas para a troca térmica da câmera traseira. Faz sentido para vocês? Então, neste caso, era mais interessante que a gente pudesse aumentar o tamanho de área do duto, diminuir a profundidade dele, para fazer essa sintonia subir mais e ela contribuir para o nosso sistema. Por exemplo, quem está me acompanhando mais perto sabe que eu estou trabalhando num projeto em que eu quero fazer com que aquela caixa de médio grave, com as mesmas características da caixa capetinha, ela tenha a sintonia mais perto ali dos 100, 120 Hz. Porque o meu duto entra contribuindo para o meu sistema. O meu duto ele vai tender a reforçar aquela região. Então eu posso considerar um high pass do sistema entre 100 e 120 Hz, o meu duto contribui, o meu falante atua um pouco mais lá na frente, eu tenho um sistema de range maior e o meu médio grave descendo um pouco mais. Fazendo isso, eu sacrifico um pouco menos do meu grave, eu posso descer ele um pouquinho mais, cruza esse negócio um pouco mais lá embaixo. É claro que para isso eu preciso de um médio grave que suporte esse corte um pouco mais baixo, para ele não ter dano, mas eu vou engordar uma região em que a grande maioria das músicas eletrônicas tem muito punch.
ela tem muita energia. E eu tenho duas vias atuando ali, a via de grave e a via de alta. Fez sentido para vocês, galera? Certo? Antes da gente entrar no assunto de fase, já que eu estou falando desse ponto de transição, deixa eu tentar dar uma olhada aqui nas perguntas, ver se eu falo alguma coisa aqui. Cara, é muita pergunta aqui, cara. Eu vou tentar... Nós estamos com 422 cabeças, cara, nessa sala de aula aí. Obrigado por todo mundo que está aí junto comigo. E são muitas perguntas, tá, cara? À medida do possível, eu vou tentar ver aqui, fazendo um projeto e tal. Deixa eu ver, eu vou tentar pegar um resumão do que estão perguntando, tá, galera? 432 alunos. Obrigado por todo mundo que está aí, tá? Peguei rápido uma pergunta ali sobre o cálculo da sintonia. Existe fórmula matemática que a gente pode calcular. O próprio Bloom da Infinity lá disponibilizou uma tabela em Excel que você pode colocar os dados ali e mais ou menos encontrar a sintonia. Mas uma maneira prática, rápida e fácil de fazer isso é usando um software de simulação. Se você pegar o WinSD, por exemplo, que é um software gratuito, né, WINISD, WinSD, software gratuito, você coloca os parâmetros do seu alto-falante, coloca o volume da sua caixa acústica, mexe em duto e ele vai dar a sintonia. É uma maneira prática, rápida e barata de fazer isso, certo? Então pode utilizar também. Outra maneira é pegar um microfone e posicionar bem perto do cone do seu alto-falante. Porque como ali o deslocamento do cone é menor, ele vai tender a perder um pouco da energia na curva de resposta, então você vai ver que existe um buraco bem perto da sintonia. É uma maneira que tem uma margem de erro grande, mas que pode te ajudar aí, caso você não tenha recursos e ferramentas para contribuir. Cara, é muita pergunta, galera. Eu juro que não é por não querer, mas eu não vou conseguir ler todas aqui, cara. Nós estamos com 448 pessoas na sala de aula. Vou dar um salve para todo mundo, um salve global aí, certo? Obrigado pra galera que tá entrando, falando gênio aí, brigadão por todo mundo. Mas vamos assim, ó, segundo assunto então, até para que a gente não se estenda por muito tempo, tá, galera? Senão vai ficar uma live muito comprida. Eu sei que todo mundo aqui tem compromisso e eu quero tentar ser o mais rápido possível, porque hoje tempo é dinheiro e eu não quero tomar o dinheiro ou o tempo de vocês. Então é o seguinte, ó, quando a gente fala de fase, a gente tem que ter muito cuidado, tá, no que está falando, porque eu recebi uma enxurrada de perguntas por e-mail, também as perguntas lá. Nós tivemos, eu vou confirmar aqui com calma, mas passamos de mil e poucas perguntas aqui no vídeo, tá? Nós estamos com 1.413 perguntas. Eu li praticamente todas elas para montar nossa síntese aí, certo? Então, foi muito perguntada de que maneira as pessoas poderiam confirmar a fase sem usar um RTA, tá? O RTA contribui para isso, mas se a gente for optar pela parte de função transferência do Smart, por exemplo, ele é muito mais preciso nesse tipo de coisa, e principalmente porque a etapa de função transferência do Smart tem o tal da rotação da fase, que a gente consegue avaliar melhor esse ponto. Agora é o seguinte, ó, de uma forma global, as perguntas não estavam necessariamente focando em fase, mas principalmente em polaridade. E é muito legal que a gente toque nesse ponto pelo seguinte. As pessoas me perguntavam o seguinte: Renan, como é que eu posso ter certeza que o meu grave e o meu médio grave eles estão em fase? Certo? E por que essa pergunta? O pessoal que usa aí a caixa Euclides, por exemplo, que bota o falante de costa com o conjunto magnético para fora, já é de se entender que ali deveria ter uma mudança da fase. Cara, é o seguinte, ó, fase, ela sempre vai estar correlacionada com o tempo, certo? Fase sempre está correlacionada com o tempo. Se ela não mexer em tempo, ela não necessariamente mexe na fase, ela mexe na polaridade daquela fase. Ela mexe na forma global. O que quer dizer isso? Imagina que eu estou com dois alto-falantes aqui e eu disparo meu sinal, esses dois alto-falantes tocam iguais. Então eles estão em fase, estão com polaridades iguais. Se porventura eu peguei um falante desse daqui e coloquei ao contrário, como é no caso da caixa Euclides, e a gente tem que ter cuidado com esse cancelamento de fase, porque geralmente ele acontece no ponto de crossover. Eu botei ao contrário e eu ligar esses alto-falantes, se eles estiverem realmente tocando ao contrário, quer dizer que abaixo do ponto de crossover, um falante vai estar tocando sozinho. Então, cara, não tem problema se ele estiver fora de polaridade com outro alto-falante. Acima do ponto de crossover, o outro alto-falante vai estar tocando sozinho. Então também não tem grandes problemas. No ponto de transição entre os dois, onde os dois tocam junto, eu posso ter um problema de polaridade, eu posso ter um problema ali da fase no sistema. Porque se um estiver empurrando a energia, gerando pressão sonora, enquanto o outro não está, eu estou gerando uma descompressão ali, por consequência um cancelamento. Então tenha cuidado, é muito comum ver as pessoas sempre falando em cancelamento sem entender realmente o que está acontecendo, tá? Então no ponto de crossover,
O que acontece é principalmente polaridade. Porque se eu pego esse alto-falante, que ele está com a polaridade invertida, e cara, polaridade invertida é realmente mudar o cabo do positivo para o negativo. E aí, meu velho? Pô, pede pra galera dar uma segurada na voz ali. Tá. A galera tá chegando aqui, tem uma galera que chegou aqui no estúdio, e só que eu acho que se eu fechar a porta eu fico com problema de conexão. Ó, seguinte, galera. Se eu pegar os cabos do meu alto-falante e simplesmente trocar do positivo para o negativo, eu estou mudando a polaridade. O processador já faz isso dentro dele, que é a tal da mudança da polaridade. Então o que acontece? Estou com o falante invertido na caixa Euclides. Estou com o falante de frente e de médio grave. Se esses falantes estiverem com a polaridade exatamente iguais, quer dizer que esse negócio vai tocar ao contrário. Quando eu pego esse alto-falante e mudo a polaridade dele, quer dizer que ambos iniciam junto e tocam iguais. Agora preste atenção. Quando eu pego um falante que está de frente e coloco a polaridade dele ao contrário, quer dizer que ele vai iniciar o ciclo, ao invés de iniciar indo para frente e para trás, ele vai iniciar o ciclo indo para trás e depois para frente. O tempo desse negócio muda? Não. Então se o tempo não mudou, eu não mexi na fase, eu mexi na polaridade. Da mesma forma, o falante está na caixa Euclides. Se eu só trocar a polaridade dos fios dele, ou fizer isso na opção do processador, o tempo dele em relação a quem ouve, ou em relação ao microfone, não muda. Então se não mudou, eu não tive uma alteração de fase, eu tive uma mudança de polaridade. Tamo junto. Deixa eu ver se vocês estão respondendo aí. Cara, é muita pergunta. Galerinha, estamos com 469 cabeças. Obrigado a todo mundo que está aí. Eu espero que vocês... Deixa eu ver o que houve aqui, peraí. Galerinha, vê se vocês estão conectados, que a conexão está trilhenta aqui, tá? Fui ver lá, porque tá cheio de gente aqui. Eu pedi para os meninos desconectarem o celular lá da minha rede Wi-Fi aqui, certo, galerinha? Mas vamos lá, ó. Seguinte, quando eu tenho esse problema de mudança de polaridade entre os falantes, lá no ponto de crossover eu vou ter um problema entre eles. E o seguinte, ó, não é uma regra que necessariamente, porque o falante está com o conjunto para fora, eu necessariamente preciso trocar a polaridade dele. Por quê? Porque às vezes essa mudança de polaridade pode acontecer dentro do amplificador ou dentro do processador. Ela pode estar no sistema. Então eu preciso conferir esse negócio. Eu prefiro afirmar que realmente eles não estão com a polaridade iguais. Que maneira você pode fazer isso se você não tiver equipamento? Imagina que o seu grave está indo, por exemplo, até 160 Hz. E o seu médio grave está subindo nos 160 Hz. Certo? Ambos estão cruzando ali em 160 Hz. Concorda comigo que além dos 160 os dois estão tocando junto? E é óbvio que é importante que você confirme se os dois estão tocando junto. Porque pode acontecer, se você estiver usando um médio grave pequeno, 8 polegadas, pode acontecer dele não estar vindo no 160 e usar um grave de 18 polegadas ele não está indo no 160. Então eles quase não se cruzam no 160. Então vocês têm que confirmar se tem energia dos dois ali, tá? No 160. Então o que vai acontecer? Se os dois estão cruzando em 160, eu tenho energia dos dois ali, eu posso pegar uma frequência fixa no ponto de crossover, por exemplo, de 160 Hz. E hoje, cara, a frequência fixa o teu celular gera. Baixa um aplicativo ali de gerador de frequência, coloca a frequência de 160 Hz, inserte ela no teu sistema, pode colocar ela no pendrive, colocar no player, pode colocar um cabo no celular e conectado na mesa, gera essa frequência e liga os dois falantes. Liga, por exemplo, o teu grave e o teu médio, cruzado naquela frequência que você gerou. E você liga os dois e ouve, você vai ouvir uma frequência fixa. E cara, pelo amor de Deus, volume pequeno, né, velho? Não vai danificar os teus alto-falantes, bota o volume baixo. Liga os dois e muda a polaridade de um deles, ou do grave ou da alta. Eu te sugiro o seguinte, muda do grave, porque se você mudar a do médio, pode acontecer de atrapalhar com o driver, por exemplo. Muda a polaridade do grave. Se aquela frequência fixa engordar, é porque eles estão em fase, eles estão com a polaridade iguais. Se aquela frequência fixa reduzir, eles estavam com a polaridade trocada. Então é óbvio que naquela frequência fixa, você vai mudar a polaridade de um dos caras e vai perceber qual está dando mais ganho na frequência fixa. Tá fazendo sentido para ti? É óbvio que se você tiver só com um falante ligado, as outras vias não estiverem ligadas, independente de você botar a polaridade para um lado ou para o outro, não vai mudar em absolutamente nada. O seu ouvido não vai perceber nada, certo? No Smart a gente tem a ver a curva de fase mudando do ponto de início. Se ela vai iniciar em 0 e em 180 ou em menos 180. Mas no ouvido a gente não percebe. A gente só vai perceber se tiver duas vias ligadas. Certo, galerinha? Deixa eu tentar olhar as perguntas, porque são muitas, caras. Eu realmente estou muito feliz. Eu não imaginava que a gente ia ter tanta gente aí.
mais correta de achar a sintonia da caixa, a gente falou agora há pouco. Experimentar gerar frequências no Audacity, exatamente, tá, galera? Dá para gerar essas frequências dentro do Audacity também, que é um software para manipulação de mídias, tá? Comentar sobre a relação de potência entre as vias, por favor. Exemplo, uso 2 tornados e tal. Galera, essa relação de potência entre as vias, não se apeguem em tanta potência, tá, cara? Porque depende de uma série de fatores. Depende da eficiência do sistema, o ganho do teu alto-falante, se ele não tem compressão de potência, se ele não perde energia à medida que vai esquentando. Tem uma série de fatores que influenciam no resultado final. Agora, essa ideia de saber equilibrar a intensidade de cada uma das vias, ainda assim é muito pessoal. Porque, por exemplo, o Nordeste gosta daquele ganho expressivo perto dos 300 Hz. Então é natural que no Nordeste se use muito mais falantes de médio do que de grave. Já que no sul do país, o pessoal gosta do grave exagerado. Então é natural que se use mais falante de grave do que falante de médio. E cara, e tá tudo certo. Não tem quem tá certo ou quem tá errado. Depende do gosto musical. Se você vai ouvir muita música eletrônica que precisa de muito grave, é natural que você tenha mais falantes de grave. Se você vai ouvir música que precisa de muita voz, precisa daquele ataque nos 300 Hz, é natural que você tenha mais falantes de médio. Então, essa compensação é regional. E mais uma vez, eu vou responder que no áudio tudo depende. Porque áudio é subjetivo. Depende daquilo que você gosta de ouvir. Beleza? Vamos mais lá. Cara, é muita pergunta. De amortecimento da caixa. Que no áudio profissional usa e no automotivo não. Sobre amortecimento, o Mike tá me ajudando aqui. Mike, vai vendo as perguntas que tá me ajudando. Sobre amortecimento, o pessoal tá perguntando que o amortecimento dentro da caixa acústica que o áudio PA usa e o áudio automotivo não tem usado tanto. Por quê? Porque o amortecimento interno dentro de uma caixa acústica, aquele material que a gente bota, que às vezes é lã de rocha, lã de vidro, acrilon, estopa, esses materiais de absorção de energia, aquela tal de cobertor de mendigo, né, que é um bentumado de tecido, esses tipos de materiais, eles servem para a gente controlar de uma certa forma a curva de impedância que controla a resposta do nosso alto-falante. Por isso que ele é chamado de amortecimento. Ele amortece parte da energia gerada pelo nosso alto-falante. Então o que acontece, cara? Esse material, ele ajuda a controlar a resposta de frequência e ajuda a controlar ressonâncias da câmara, a da caixa acústica. Então tira um pouco da coloração, só que para isso ele é um material que absorvente, ele absorve parte da energia. Então ele tira um pouquinho do ganho para poder melhorar a musicalidade, a linearidade. E cara, na grande maioria do pessoal do som automotivo, a gente quer o máximo de ganho possível, que a gente quer rodar lá o botão e quer ter o máximo de SPL possível. Então por isso que não se usa tanto. Tá? Mas para o pessoal que está buscando musicalidade, linearidade, por exemplo, as caixas de médio, a região de voz, cara, na minha concepção eu amorteceria todas. Porque o material absorvente, ele vai tirar toda aquela coloração que geraria na voz e ele tende, de uma certa forma, a matar um pouco do ganho proporcionado pelo duto. Se eu estou falando de um falante de médio, falando de voz, estou com coceira na ponta do nariz. Se eu estou falando de um falante de médio, falando de voz, não teria tanto problema de eu perder um pouco do ganho proposto pelo duto se ele vai atuar em altíssima frequência. Então o material absorvente no interior da caixa, ele vai contribuir para melhorar a sonoridade do sistema, certo? Estou fugindo um pouquinho aqui dos tópicos, pessoal. Eu quero tentar voltar para o assunto aí, porque o nosso tempo está bem curto. Nós já estamos em meia hora de aula aí, e eu pretendo encerrar no mais tardar em uma, porque senão esse negócio vai ficar muito longo e vai ficar cansativo para todo mundo. E eu tenho outros compromissos agora de noite também. Certo, galerinha? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais algumas perguntas aqui. Tá subindo bastante. O pessoal tá perguntando se quem usa médio tem que inverter a polaridade dos drivers. Cara, é basicamente o mesmo conceito do grave, tá? A ideia é basicamente a mesma coisa, tá? Vamos lá. Quebra-canto também. O quebra-canto vai fugir um pouco do conceito. Eu vou falar um pouco mais no curso que eu vou dar lá o workshop gratuito de caixa acústica, tá, galera? Mas o quebra-canto, ele depende, mais uma vez, se a gente estiver falando de frequência muito baixa, abaixo de 200, 150 Hz, o comprimento de onda é tão grande que ele simplesmente não enxerga um quebra-canto, entendeu? E por mais que as pessoas pensam que aquilo ali vai melhorar para a propagação de onda e tudo mais, cara, imagina uma piscina pequena, imagina uma piscina que tenha 30 por 30 de tamanho, certo? E eu tô falando do comprimento de onda, por exemplo, de 100 Hz, que tem o comprimento de onda de 100 Hz tem 3,4 metros, ou seja, entre ele nascer, negativar e terminar, ele tem 3,4 metros. Então imagina tu pegar uma pedra grande nessa piscina que tem 34 centímetros e jogar essa pedra grande para ela tentar gerar um comprimento de onda. Cara, se essas piscinas tiver um cantinho ou não tiver, a onda gerada por ela não vai enxergar esse quebra-canto, certo? No workshop lá eu vou falar com mais calma sobre isso daí.
Então, na grande maioria das caixas, cara, o tal do quebra-canto ele muito mais funciona como um material de travamento que vai causar maior robustez, maior rigidez da minha caixa acústica do que necessariamente um tratamento acústico. Ele é muito mais um tratamento mecânico, para deixar a caixa travada. Eu vejo as pessoas usando aquele quebra-canto em 45 graus, que forma tipo um plug. Cara, bota uma madeira reta que funciona exatamente do mesmo jeito. E ô meu velho, seguinte, ó, eu não sou o dono da verdade. Se você não acredita nisso, acha que o quebra-canto funciona, cara, tá tudo bem, a gente vai continuar sempre super amigo. Eu tô tentando contar pra você aquilo que eu testei e que pra mim não funcionou. Mas se pra você tá funcionando, cara, faz. Continua fazendo, que tá ótimo. O importante é que o meu propósito é você tirar o máximo de resultado possível. Se você já está tirando o máximo de resultado com quebra-canto, mantém, tá tudo certo. Eu só estou te falando que nos testes que a gente fez aqui, colocar uma madeira reta ou colocar um V lá no fundo da caixa para um sistema de grave que vai responder a partir de 150 Hz, pra gente não mudou nada, certo? Se pra você mudou, continuamos aí. Então é o seguinte, por que esse bate-papo todo, galera? Nós vamos entrar aí então no nosso terceiro assunto aqui do vídeo, porque, galera, não existe receita de bolo pronta. Eu tô cansado de receber e-mails dos caras me dizendo, Renan, eu tenho um falante de 15, um falante de 10, um drive de 2 polegadas e um Twitter, quais são os cortes que eu uso? Ele não me falou nem a marca do falante, nem qual é o modelo, nem que tipo de caixa usa, os amplificadores que ele está usando, qual é a sintonia do sistema dele, onde é que é o ganho da caixa acústica. Não existe uma receita, cara. É muito importante que você possa conhecer o sistema, que você possa entender como é que o sistema funciona, para saber como é que é a interação das vias. Então, se eu estiver usando uma receita de bolo, que alguém lá, não, porque eu tenho um cara, que o cara é mestre, ele manja, ele entende, ele me falou que tem que cortar em 160 Hz. E se o teu grave não tiver ainda 160 Hz? Eu medi um monte de sistema de paredão, principalmente no Nordeste brasileiro, em que o falante de 18 polegadas, principalmente em caixa que tinha uma horn, um túnel muito grande, né, aquela horn na frente do sistema, quando tinha muito grande, tinha muito sistema com falante de 18 polegadas que nem passava dos 120 Hz. 120 Hz ele já mergulhava. Então, se ele já está mergulhando ali, por que eu vou cortar esse cara em 160? Por que eu vou tentar fazer com que o grave vá lá em 160 se ele não tem resposta acústica para isso? Da mesma forma que eu vi alguns sistemas com 8 polegadas que não descia absolutamente nada, usando high pass em 160. Se o 8 polegadas não veio, alguns sistemas que eu medi estavam com resposta em 200, 220 para cima, por que eu vou fazer o falante descer em 160 se ele não vem? Acusticamente ele não responde aquilo. Então não existe receita de bolo, galera. Você tem que entender como é que o sistema se comporta, por isso que é importantíssimo hoje a utilização de um RTA. Cara, hoje em dia tu compra uma placa de som aí por 300, 400 reais no máximo na internet. O microfone, que pode ser o RTA, por exemplo, da DBX, que você vai pagar também aí 300, 400 reais no máximo na internet. Tu monta o teu RTA, pô. Entendeu? Então, já consegue ver a curva de resposta. Já consegue entender se aquele falante responde ou não. Ou simplesmente usa a melhor ferramenta que tu tem, que é o ouvido. Ouve. Coloca a caixa com high pass em 200 e ouve. E desce o high pass para 160 e percebe o que teve de alteração. Quanto que tu teve de ganho. Para saber mais ou menos onde você está. Então, a receita de bolo, que eu vejo muita gente seguindo, não funciona. Cara, eu não vou citar nomes, mas eu já vi cara vendendo processador com alinhamento pronto. Ô meu velho, me desculpa, isso não existe. Não existe. Se eu não conheço o sistema de quem está utilizando, como é que eu vou entregar para o cara um processador e dizer para ele que aquilo ali já está alinhado, está pronto? Isso não existe, meu, é ilusão. Entendeu? Agora, eu posso dizer o seguinte, cara, eu te vendo o processador e vou te dar um suporte para você fazer o seu alinhamento. Eu vou entender quais são os amplificadores que você tem, qual é o tipo de caixa acústica que você usa, quais são os ganhos de cada uma delas. Eu não sei qual é o ganho proposto pelo teu grave. Eu não sei se o teu médio grave está tendo perdas de energia por problemas de acoplamento, entendeu? E se aquela configuração que eu estou te propondo realmente vai funcionar no teu sistema. Eu tenho que conhecer ele. Eu tenho que saber como é que é a interação das vias, como é que ele se comporta antes de propor alguma coisa para ti. Então, esse negócio de comprar um processador com alinhamento pronto não existe. Não existe receita de bolo. Tu tem que saber o que tu gosta. Aí, mais uma vez, eu volto para aquele bate-papo que a gente teve agora há pouco. O lance do regionalismo. O que acontece no sul do país, o que acontece no nordeste do país, o que acontece fora do país, é pessoal. Eu já montei, por exemplo, festas de música eletrônica, então eu tinha 20 dB no grave, porque o evento pedia isso. O estilo de músicas que iriam ouvir ali precisava do grave muito cheio. Agora, vou pegar um forró, eu vou botar 20 dB no grave? Não, vai ficar feio. O grave vai ser muito exagerado, vai sobrar.
a voz não vai vir. Então, dependendo do estilo de música, o tipo do sistema muda. E claro, deve ter alguém aí pensando agora, tá, mas o sistema não tem que ter resposta flat e tudo mais? Tem. Para você ter referência. E depois você vai agregar o estilo de música que você está utilizando. A resposta flat, cara, ela serve para que você, na hora de alinhar o teu sistema, saber se as vias estão tendo interação, se uma está contribuindo com a outra. Depois que ele estiver alinhado, o acerto de fase estiver coerente, os tempos estiverem ajustados, cara, você pode botar a equalização que você quiser. Você pode dar o tempero que você quiser para o seu sistema. Principalmente porque a gente tem uma coisa chamada de resposta fundo do nosso ouvido. O nosso ouvido não ouve linear. Ele ouve diferente de volumes baixos para volumes mais altos. Ele muda a resposta de audição de acordo com a intensidade do volume. Então, é óbvio que o estilo de música, o volume que você estiver ouvindo vai mudar a equalização do sistema. Então, é natural que você pode usar a equalização do sistema. Você só tem que ter cuidado, senão vai estar saturando os amplificadores, danificando os alto-falantes, entendeu? Então, a resposta flat, ela vai te ajudar para você ter uma referência. Se o seu sistema está tendo integração, se está tendo, se uma via está contribuindo com a outra. Mas depois que o sistema estiver alinhado, você pode tranquilamente colocar a equalização. Seja reforçando a região de médio, porque você precisa de mais voz. Seja reforçando a região de grave, porque você precisa de mais grave. Ou seja, reforçando a região de agudo. E principalmente porque eu volto a reforçar. O áudio é subjetivo. Nós dependemos do nosso ouvido e do ouvido de cada um. Eu conto a história que eu estava falando agora há pouco aqui para os meninos. Cara, já aconteceu de eu estar com o meu carro aqui, fazer o alinhamento dele, preparar o carro inteirinho e sair daqui achando que o sistema estava muito top. Fui para casa achando que estava muito legal, dei várias voltas no quarteirão para continuar ouvindo o carro, estacionei em casa, dormi, acordei de manhã, saí com o carro e o sistema estava ruim. Por quê? Porque o meu ouvido tinha acostumado. Eu passei o dia inteiro fazendo alinhamento, ouvindo muita coisa. Os martelos do meu ouvido contraíram o meu tímpano, deixou ele um pouquinho mais duro, menos eficiente, e eu já estava ouvindo com uma configuração. Quando eu fui para casa, que dormi, aliviei meu ouvido, o meu tímpano ficou liberado, ele ficou mais sensível, e eu fui ouvir o sistema no outro dia de manhã, já era uma outra composição. Então, até o nosso estado de espírito muda a forma como a gente ouve. Então, meu velho, áudio é subjetivo. Não tem receita de bolo. Por isso que é importante que você conheça o sistema, para você saber o que entregar para o teu cliente, o que fazer para o teu sistema. É muito importante que você entenda isso e que você dê a liberdade de que você ou o seu cliente possa usar alguns equalizadores básicos que seja para ele temperar para ele. Eu sempre falo assim, por exemplo, o cliente que não manja nada, tu pode dar um sisteminha para ele que tem um play com grave, médio e agudo. Porque ele foi lá e botou um forró, precisou de voz, ele entra no médio, dá um ganho no médio, ou na mesa de som. Ele botou uma música eletrônica, precisa de um pouquinho mais de grave, ele entra no ganho do grave, dá um pouquinho do ganho do grave. Faltou agudo, porque a música é um MP3, super comprimido, não sobe, não tem agudo, ele entra lá no agudo e dá um pouquinho de ganho. Não, agora eu tenho um cliente que o cara é expert, ele é um monstro, ele manja muito bem, ou eu entendo e tal, eu posso pegar um equalizador com mais bandas, com 10 bandas, ajuste exatamente onde é que eu quero para eu arrumar o sistema para mim. E fiquem tranquilos, se o limite estiver bem ajustado, o teu cliente pode dar ganho nessas vias, porque o limite segura e não deixa que eu tenha excesso de potência nos meus alto-falantes. Deixa eu ver se eu consigo